Fala, galerinha, podcast New Play, hoje chegando no episódio 87. Hoje aqui com o Eduardo de Menezes, tudo bem, Eduardo? Boa noite para vocês aí, tranquilo? Ó, e hoje aqui um convidado bem bacana, Lucas Ferraz com a gente. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Olá, boa noite, pessoal. Obrigado por me receber. Isso, a galera aí que gosta de parque, apaixonada por parques aí. Agora que tem dois parqueiros aqui, três, né? Que eu também, três parqueiros top aqui. Então, assim, Parqueiros raiz, hein? E para iniciar, Lucas, conta aí pra galera, conta pra gente aí, quem é Lucas Ferraz no mundo dos parques? Lucas Ferraz, eu desde que eu me entendo por gente, sou fã de montanha-russa. Me entregava um papel na mão, eu desenhava uma montanha-russa. Entregava um papel, lápis, desenhava uma montanha-russa. Eu nem sabia direito como aquilo funcionava, não sei se é uma coisa de outra vida, mas desde que eu me entendo por gente, sou apaixonado por montanhas-russas. E aí, como todo bom fã de montanha-russa, eu falei, eu quero construir montanha-russa. E aí eu fiz engenharia mecânica para construir montanha-russa. Não construí nenhuma ainda. Eu só participei de um projeto, de uma que está funcionando já, inclusive, mas era pequenininha e tal. E comecei a minha vida no mundo dos parques com um site, o Clube Brasileiro de Montanhas Russas, que eu criei ele na virada aí de 99 para 2000, porque o primeiro contato que eu tive com a internet, eu fui atrás de montanha-russa, né? Na época não existia Google, não existia KD, a galera mais das antigas vai lembrar do KD, né? Existia o Alta Vista só. E aí eu busquei, primeira coisa, roller coaster, né? Tipo, Opa, e aí eu descobri. Adoro. Descobri o site da Intamin, já naquela época. E aí eu fui percebendo que não tinha informação em português sobre montanha-russa, né? Não tinha nada no Brasil sobre isso, nada em português, nem em português de Portugal, não tinha nenhuma informação sobre montanha-russa. E aí eu comecei a pensar, eu tenho que trazer informação, né, para o Brasil, disponibilizar isso para os brasileiros. E comecei a traduzir textos, traduzir notícias e postar. E o segundo raciocínio foi, e se tiver mais parque por aí? Né? Eu sei que existe, na época eu sabia, né, que existia o Tivoli e o Play Center e o Beto Carreiro. Certo. Não sabia mais de nada, né? A gente está falando aí da década de 90, né? Sabia que existia o Terra Encantada. O Tivoli fechou em 95, o Terra Encantada foi anunciado em 95, né? E uma frustração que eu tinha era, o Tivoli fechou e eu não sabia para onde tinha ido aqueles brinquedos. Aquela montanha-russa que me inspirou tanto, eu não sabia para onde ela tinha ido. E então eu falei, eu preciso atrair pessoas do resto do Brasil para descobrir. Vai que tem um parque aí no Tocantins, vai que tem um parque no Amazonas, né, no Rio Grande do Sul. Se eu criar uma rede de pessoas que se conversam, uma conta para outra. Tem parque aqui na minha cidade, tem parque aqui e tal. E a gente vai mapeando os parques do Brasil. E aí surgiu o CBMR, eu tive ajuda de grandes amigos, de anjos que Deus botou no meu caminho, que me ajudaram a criar site, criar grupo no Yahoo. A gente começou, era um grupo no Yahoo, né, de e-mails. Não era um site. E aí isso foi evoluindo, virou um portal. Aí surgiu o fórum. E quando a gente fechou o site em 2012, a gente tinha 3 mil membros cadastrados no site. Caramba. Bastante. E o CBMR me proporcionou entrar no mundo dos parques de forma profissional. Né? Foi através do CBMR que o pessoal da Globo chegou em mim para fazer matérias na TV sobre
montanha-russa. Foi através do CBMR que eu consegui acesso e acabei sendo chamado pelo Fábio Jambiati, economista do BNDES, para escrever um capítulo do livro dele, né, sobre parques de diversões. Foi através do CBMR que o Rock in Rio chegou em mim procurando brinquedo para alugar, e eu acabei virando engenheiro do Rock in Rio, né, de brinquedos. E daí do Rock in Rio surgiu a minha empresa alugando brinquedos para os outros festivais, e isso me permitiu largar a engenharia tradicional, que eu trabalhava projetando plataformas de petróleo, e passar a viver só de parques de diversões. Desde 2014 que eu vivo só de parques de diversões, né? Paga minhas contas, paga tudo, né? Durante a pandemia, eu vivi um momento muito difícil, como todo mundo, mas as pessoas do setor de eventos, eu acho que viveram um momento financeiramente mais complicado ainda, porque não tinha evento, né? Então, eu trabalhava com parque e com evento, as duas coisas pararam por completo, né? Então, fiquei um ano com receita zero, e eu falei, cara, não quero mais essa vida, é muito insegura, é muito instável, eu quero trabalhar para alguém, né? E aí surgiu, eu fui trocando de emprego, né? Eu fui para Maze Parks, que era uma empresa que fazia efeitos especiais, criava atrações imersivas. Fiz o terror da Warner Bros. Aí em São Paulo, foi muito legal. Fiz o Via Nova em Brasília, no Rio e em Brasília, foi muito legal também. Depois eu recebi uma proposta do Morenos Park, fui trabalhar no Morenos Park, fiquei um tempo lá, implementei o sistema cashless, né? Foi o primeiro parque itinerante a ter cartãozinho de consumo, em vez de ter você comprar o bilhete, né? Você comprava o cartão, carregava, igual o Playland, né? E ia gastando inteiro. E de lá fiz, através do Morenos Park também, participei do projeto do Parque da Cacau Show, né? Dei uma consultoria, montei o parque da Cacau Show na fábrica, né? Lá em Itapevi. Tem aquela montanha-russa da SPF, né? Um carrossel. Então, montei alguns dos brinquedos ali, inclusive a montanha-russa, participei da montagem, montei plano de manutenção dela, protocolos de checklist, essas coisas. E depois eu recebi uma proposta aqui para vir para o Radical para ser gerente geral, né? Então, para ser gerente geral do empreendimento, e peguei o empreendimento, está sendo uma experiência incrível, porque eu peguei o empreendimento no chão, né? O parque, ele é um complexo que é parque de diversões e uma galeria de restaurantes e lojas. Então, eu peguei no chão e participei de tudo, desde comandei a obra, desde a passagem de tubulação subterrânea para levar energia para os brinquedos até o elevador do prédio, né? Até caixa d'água, tudo. Então, estou pós-graduado em engenharia civil agora também, depois dessa obra. E a gente está na reta final para inaugurar aqui agora. Opa! Então, aí nesse caso, eu também estava pesquisando também, viu, Eduardo? Eu estava pesquisando, que eu vi que também o Lucas também teve uma participação no parque aqui do lado, no Animalia Park, né? Tive. É uma participação até a página 2, porque a gente fez um projeto incrível, né? O Animalia é um parque incrível. A gente fez um projeto para a área indoor do Animalia, na verdade, para a área indoor e para a área de parque de diversões mesmo, né, do Animalia. A indoor e outdoor. E a gente fez um projeto incrível, coisa mais linda, porque qual que era a proposta? Você viu os bichos grandes, né? Você viu o elefante, o leão, né? O hipopótamo.
E agora você vai ser encolhido para ver os bichos que você normalmente não vê direito a olho nu. Então você vai ver os insetos, né? Os aracnídeos. E aí, qual que foi o conceito que a gente criou? Você atravessa aquela ponte que tem na entrada do galpão. Não sei se vocês já foram no Animalia. Não, ainda não. O Animalia, o galpão, ele é um grande paredão de pedras, né? E tem um lago na frente. Então, o nosso conceito era: você atravessa aquela ponte e aí você entra num túnel, né? Você entra numa rampa descendente, que é um túnel, e você vai sendo encolhido ao passar por esse túnel. Quando você sai do túnel, tudo é grande, tipo Querido Encolher as Crianças, né? Então, a ideia era esse túnel ia ter efeitos de luz e de som, para parecer que você está sendo encolhido, ia ter uma curva de 180 graus, assim, e a gente ia fazer uma cortina de luz e fumaça ali nessa curva, para você atravessar esse portal e sair encolhido, né? E aí você sai de frente para a Xícara, que é a antiga Xícara do Terra Encantada, que as xícaras são flores em cima de Vitórias Régias. Isso. Né? Então você já sai com aquela visão de uma coisa grande, você está encolhido, né? E a gente fez um projeto lindo, aquele samba balloon deles, aquele samba tower deles, que a gente ia fazer como se fosse uma flor, que chama, acho que, brinco de noiva, que é uma bolinha assim também. Ia ter um lago com uma torneira gigante caindo água permanentemente. A lanchonete é uma cesta de piquenique, com o chão em volta dela quadriculado de vermelho e branco. Os bancos são maçãs mordidas, uma série de coisas assim. E aí do lado de fora era um desafio, porque o Anael, que é o proprietário, né, queria colocar dinossauro, e a gente não queria dinossauro de jeito nenhum. A gente começou a brigar com ele. O dinossauro é uma coisa muito batida, já tem muito. Não aguento mais dinossauro, gente. Não sei nem se eu posso falar isso em público. Os donos de parque vão tudo me matar, porque todo mundo adora dinossauro. Mas aí era questão de gosto, pessoal, né? A gente brigando ali com ele. Aí eu falei, Anel, vamos chegar no meio termo? Vamos fazer dragão? Dragão é um dinossauro com asa. Pronto, a gente os mesmos animatrônicos, né? E bota a asa nele. Se faz ele cuspir em fogo. E a gente chegou nesse meio termo. O Ana é um pouco a contragosto, mas a gente chegou nesse meio termo e a gente ia fazer uma vila medieval ali do lado de fora. Daí que surgiu o castelo em volta da montanha-russa. Só que no projeto original, a fila ia ser indoor, ia ser uma fila temática. Você entra no castelo, você vai passando como se fosse pelo calabouço do castelo, né, com aquelas portas em arco com grade na frente, e aí em uma das portas você ia ver a sombra de 2 cavaleiros lutando. Aí na outra porta você ia ver a sombra projetada na parede de um dragão cuspindo fogo no cara e tal. E aí a gente ia tirar a plataforma da montanha-russa, que era uma Galaxy, né, da SPF transportável, e a gente ia tirar a plataforma transportável de metal e ia fazer uma plataforma de concreto estampado, como se fosse pedra de chão de castelo mesmo. E 2 túneis, um na entrada e um na saída, na chegada, né? Um na saída e um na chegada do trilho. Então você ia entrar no carrinho dentro do castelo. E aí o trem fazia a volta por um túnel e saía no lift para subir, né?
Então, assim, era um projeto riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Só que veio a pandemia, tudo parou, os planos do parque mudaram, a verba precisou ser jogada para outro lugar e já tinha um monte de bicho lá, né? E o bicho tem que comer, gente. Assim, não dá para não dar comida para o bicho. O bicho tem que comer, independente do parque estar aberto ou não. Verdade. Então, a verba foi toda transferida para o zoológico, né? Vamos manter os bichos bem. E, em último caso, a gente abre só o zoológico e deixa o parque para depois, né? E aí acabaram abrindo o parque. A gente saiu do projeto nesse meio tempo, entregou a nossa parte. E aí acabaram abrindo o parque sem concluir a parte de tematização. E então o que sobrou do que eu projetei? Sobrou o castelo lá fora, só que com uma estética completamente diferente da estética original, né? Na estética original era um castelo medieval, né? Com aquelas pedras, com um campanário, com uma catapulta no meio, enfim. Sobrou o paredão de dentro do prédio, né? Dentro do galpão ele tem um paredão de pedra que tem umas borboletas gigantes batendo asa, isso foi a gente que criou também. E a cesta de piquenique, a lanchonete em forma de cesta de piquenique, ficou muito legal. Eles modificaram um pouquinho assim, o projeto, o nosso projeto era um pouquinho mais inclinado, as paredes, eles fizeram elas meio retas, mas é uma cesta de piquenique com a tampa, com as frutas saindo assim, né, da cesta. O que sobrou foi isso. Infelizmente, a gente tinha feito umas artes conceituais lindíssimas, mas enfim, participamos bastante dali. Cidade da Criança já fiz uns 2 ou 3 projetos que também não foram executados no final das contas. Eu tenho uma relação boa com o Anael, que é o dono dos 2 parques, né? Então, toda vez que ele tem uma ideia, ele volta e meia, ele me chama, fala, vamos fazer, ou não vamos. Aí eu faço um projeto, aí ele depois decide se faz, se não faz, às vezes faz uma metade, transforma outra metade, enfim. Vai da administração do parque em si. Né? A gente chegou a discutir pro Animalia o Anael estava comprando o Free Fall do Beto Carreiro. E aí a gente estava com um projeto assim, cara, que ia ser tão incrível, porque a gente ia fazer, ele não ia ser no parque indoor, ele ia ser no zoológico. Caramba! O projeto original do Animalia contemplava alguns brinquedos ao longo do percurso do zoológico. Né? E aí um deles era o Free Fall. E a gente ia fazer indoor. A gente ia fazer um templo, né? Uma coisa Indiana Jones, Templo da Perdição, com uma torre e aí você subia no escuro e aí ele abria o fundo para descer, assim, cara, foi incrível. Nossa, mas aí, caraca, ia ser fantástico. Esse projeto, na verdade, eu já tinha feito uma coisa similar para o Beto Carreiro, antes de eles venderem. A gente ia transformar a gente ia fechar a torre, você subia no escuro, enquanto você andava para frente, tinha um telão de frente para você, com um vídeo e tal, com uma história que você era atacado, como coisa meio monstro atacava você, e aí você despencava. Aí você despenca, deita, né? E aí quando você chega no final do percurso, que você vai voltar, né? Vai descer para o andar de baixo, assim, para o retorno, ia ter um outro telão em cima. E ia ser uma cena como se você estivesse dentro de uma cova, vendo o buraco, as pessoas lá do lado de fora da cova no seu enterro, padre e tal.
e aí você volta para a realidade ali e desembarca. Ia ser fantástico, acabaram desistindo por questão de custo, e aí a gente resolveu manter a estrutura, mas mudar a história. Como era no meio do mato, coisa, a gente falou, cara, vamos fazer uma coisa meio templo, templo na Indonésia, Indiana Jones, né, Lara Croft, e ia ser bacana também, ia ser muito legal, mas o Free Fall estava muito mal estruturalmente, né? Aí o Anael fez umas contas lá, desistiu de vender, e o Free Fall acabou indo para a sucata, né? Mas aí eu catei toda a documentação técnica dele, assim. Agora já passou um monte de tempo, eu posso falar. E muita coisa sem graça, não tem utilidade nenhuma. Mas eu guardei umas 3 ou 4 plantas técnicas dele aqui em casa. Aí sim. Que um dia eu vou emoldurar e prender na parede. E o Eduardo, tem alguma uma pergunta aí para fazer para o nosso convidado aí? Eu também tomei conhecimento, né? À medida que a internet, né? Que o computador foi evoluindo, né? Que a gente já podia ter ou até mesmo carregar, né? Foi na época que eu adquiri meu primeiro laptop, né? Que na verdade eu tomei conhecimento do CBMR. Era um blog, né, o Lucas, na época, né? Era um grupo, né? Blog. Ele começou como o CBMR começou, era uma página no site desses gratuitos, tinha uma foto da Cyclone do Coney Island e tinha embaixo. Eu lembro. Se você gosta de montanha-russa, entre em contato comigo, e o meu e-mail, que na época era montanharussa@bol.com. É isso mesmo. A gente não tinha, como o Lucas mesmo falou, a gente não tinha nada em português. No Brasil, eu acredito que deva ter sido o primeiro, né? E a gente foi formando um grupo, né? Eu me lembro do Lucas, me lembro do Alexandre Escuriza, o Doug, né? Lá de Jundiaí. Aí veio o Guilherme, o Fábio, aí foi criando uma galera, né? Foi criando uma galera. O Lucas até abriu uma oportunidade uma vez para gente poder ir para o Rio, para visitar o Terra Encantada, graças a Deus, né? Que a gente conseguiu. Fomos em 3, né? Eu, o Doug e o Fábio. Nos encontramos no estacionamento do Play Center e fomos para o Rio de Janeiro, né? Fomos e voltamos, bate e volta, né? Eu lembro de vocês fazendo esse bate e volta. E a gente conseguiu ainda visitar os últimos tempos do Terra Encantada, né? Já estava começando a degradar, né, Lucas? Infelizmente, um projeto... Começou a degradar no primeiro dia, né? Infelizmente, né? Mas teve uma fase que estava bacana. Sim, deu para andar na Macaia, deu para... Nossa, foi sensacional, foi muito bom. E legal. Assim, foi o primeiro contato, foi o primeiro grupo, né? E depois virou um site, né? Que a gente podia trocar ideia, foto e informação a respeito de parque de montanha-russa. Eu também, semelhante ao Lucas, né? Eu fui fazer faculdade de engenharia justamente por conta de parque. Eu sonhava, né, em trabalhar em parque ou construir brinquedo. Infelizmente, fui para uma outra área, para a área farmacêutica, né? A área de diagnóstico médico não tem nada a ver. Mas assim, são os rumos, né, que a vida, né, traça, né, para gente, né? Mas nunca deixei de ir em parque, de gostar de parque, né? Eu tenho 2 frustrações, né? Vocês 2 foram felizardos, né? Porque vocês trabalharam em parque, né? E eu tenho uma frustração muito grande de nunca ter trabalhado no Play Center, apesar de ter visitado inúmeras vezes, né, o Play Center, mas infelizmente na época era muito contramão para mim. Eu morava lá em Santo Amaro, era lá na Barra Funda, né? E era complicado, né, para eu tentar trabalhar, né, no Play Center. Opa! Tem alguma coisa aí. Acho que o Nilson caiu. Nilson, voltou? Tá mudo você. Não estamos ouvindo você. Aí, voltou. Agora voltou. Estamos de volta. É a chuva.
É, a chuva, cara. Eu tenho duas frustrações. Uma de não ter podido trabalhar no Play Center e a outra de não ter conhecido o Tivoli Park, né? Passou perto, cheguei aí no Rio de Janeiro por acho que umas 2 vezes, ainda existiu o Tivoli Park, não fui no Tivoli Park, né? Oxe. E assim, a ideia, né, de chamar você, Lucas, para participar, né, desse bate-papo, desse podcast com a gente, é porque o Tivoli Park, eu tenho o Tivoli Park como se fosse o Play Center do Rio, né? Acho que eles Mas é, surgiram mais ou menos na mesma época, né? exato E eles mesmo tinham, ano. no começo eles tinham praticamente os mesmos brinquedos semelhantes, né? Sim. E o Tivoli Park, assim, foi muito importante para o Rio de Janeiro, tal qual o Play Center, né? E eu acredito que para você, Lucas, o Tivoli Park deva ter sido a sua inspiração maior, né? Para tudo isso acontecer, né? Foi, foi. O Tivoli surgiu em 73, né? Assim como o Play Center. Só que o Tivoli ele veio de um parque itinerante. O Tivoli pertencia Ah, ao Orlando Orfei, que era um circense, né? Um showman de circo muito famoso. Ele era um famoso domador de leões, né? E, e ele tinha esse Circo Orfei, Circo Orlando Orfei, que veio da Itália e rodava o Brasil, era muito famoso na Eu época. cheguei aí no Orlando Orfei. Olha, tá vendo? Né? E aí ele abriu o Tivoli. Ele começou circo e parque, né? Sempre andaram muito juntos e aí ele abriu o Tivoli e parou o Tivoli ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Na época, a Lagoa não era um lugar chique, né? Hoje, os metros quadrados mais caros do Brasil, mas na época não era um lugar chique. Tanto não era que ali era uma região que é onde fica o Jockey Clube e a Gávea, né? O Clube do Flamengo da Gávea, né? Que são duas áreas grandes que foram doadas pela prefeitura porque eram longe, aham. né? Valorizadas e hoje são extremamente valorizadas. E o Tivoli ficava ali em frente ao Jockey Club. E o Tivoli era incrível. O Tivoli, se você montar ele hoje igual ele era em 1985, quando eu era criança, ele continuaria sendo um parque muito bom, muito melhor do que muitos outros parques que existem atualmente, né? E o Tivoli foi para o Rio o que o Play Center foi para São Paulo, Né? né? Sem sombra de dúvida, o Carioca lembra do Tivoli até hoje. O Tivoli é referenciado em canais em programas de TV. No Aham. filme Lisbela e o Prisioneiro, tem uma cena que eles estão que se passa no parque de diversões, né? Eles vão ter um date no parque de diversões, sei lá. E ele está anunciando a Conga, a mulher gorila, né? E ele fala: a Conga, a mulher, passa um carro de som, venha conhecer Conga, a mulher gorila, à noite no Tivoli Park, né? Então, são duas referências. Um, ele fala o nome Tivoli Park. Dois, ele fala Conga, ele não fala Monga. Porque A no Conga. Tivoli chamava Conga. Aham. É exatamente igual a do Play Center, aquela mesma fachada do monstro, aquela cara de um monstro assim, só que lá era Conga, não era Monga. E aqui, Monga. Podemos dizer que era o irmão do Play Center lá no Rio, né? O Tivoli Era o era o irmão. irmão do Play Center lá no Rio, era. E essa coisa que você falou, eram os mesmos brinquedos, mas eram basicamente os mesmos na época que abriu, porque você tinha muito pouca gente que importava brinquedos, né? Era muito difícil importar. A gente está falando de 73, assim, o ano mais duro da ditadura militar, né, no Brasil. Então era tudo muito fechado. É.
tinha um protecionismo muito grande com a indústria nacional, exacerbado até, eu diria, né? Então, tanto que a gente só foi ter carro melhorzinho depois que o Collor entrou e abriu os portos, né? Mas então você tinha pouquíssimas pessoas que traziam brinquedos, né? Tem um senhor que chama De Maria, um italiano, que ele importou metade dos brinquedos dos parques que a gente conhece, construiu muito brinquedo. Todo mundo da velha guarda dos parques conhece ele. Se você perguntar para o Célio Borges, se você perguntar para o Cutclas, se você perguntar para o Anael, todo mundo conhece o De Maria, né? E um senhor extremamente simpático. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. A gente jantou aí em São Paulo, aí, no Paris 6, um dia, e eu nunca tinha ido no Paris 6. E aí ele me contou várias histórias. Ele foi, por exemplo, quem construiu o Trem Fantasma do Tivoli. E o Trem Fantasma do Tivoli é icônico, porque tinha 3 andares, né? 3 andares. Tinha 3 andares e tinha algumas coisas que eram muito particulares, que eu nunca vi em nenhum outro Trem Fantasma, né? Ele tinha alguns bonecos tradicionais, tipo, tinha um esqueleto deitado no chão que ele levantava quando você passava, né? Mas ele tinha um Frankenstein que levantava o braço assim na sua direção, que é uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro. Ele tinha uma pedra que vinha rolando, tipo Indiana Jones, na sua direção. Ele tinha uma coisa que eu adorava, que era numa das descidas, né? Tinha uma cortina d'água Da hora. caindo. E quando o carrinho chegava pertinho, ele parava ele desligava a água, né? Legal. Pô, show de bola. E assim, já que estamos falando do Tivoli, né? Vamos viajar agora no tempo. Vamos voltar em 79 e 80. Vamos ver o Tivoli. Vamos lá. Olha o vídeo aí.
Rapaz, Play Center Carioca. Play Center Carioca. Cara, Puta, que semelhança, cara. Montanha-russa igual eu quase Superjet, chorei. samba. Caramba, cara. Que da Cara, hora, cara. Que muito louco. legal, meu. Cara, eu quase chorei aqui, você não tá entendendo. Onde você conseguiu esse vídeo, cara? Porque eu tenho alguns vídeos do Tivoli, mas eu nunca consegui um vídeo que mostrasse tão bem o parque. Eu nunca tinha visto a Gaiola das Loucas em vídeo. Eu Viu? sabia que existia porque você me contou, Lucas. Eu nunca tinha visto, cara, em vídeo, cara. Aham. Nunca tinha visto, cara. Cara, eu te falo o seguinte, eu posso ficar uma hora inteira falando só sobre esse vídeo. E assim, eu andei em 100% dos brinquedos que aparecem neste vídeo. Que legal, cara. Caramba, mano. Muito legal. 100%. 100%. Eu andei na Gaiola das Loucas, eu andei na Montanha Espacial, né? Eu andei no Trem Fantasma, eu andei... E você vê detalhes, né? Esse Trem Fantasma, não sei se você reparou, a grade dele é uma teia de aranha. Putz. Né? O carrinho é uma cara de monstro e a calça baixada com a bunda de fora. Puta, que legal. Tem uma cena que aparece a montanha russa no fundo assim e um planeta, assim, uma bola assim. Isso era um brinquedo chamado Sputnik, que ainda está por aí rodando em algum parque, eu ainda vou achar ele em algum momento. Ele é um imagina um telecombate, né? Só que ele é uma torre com as naves em volta. Só que essa torre é inclinada. E quando ele vai começar a andar, ela sobe e começa a girar no alto. O Play Center também tinha, viu, Lucas? Também tinha, né? Exatamente, então. E aí tinha uma legal, bola, o planeta e você girando em volta. Muito legal. Muito legal. Olha a finesse dessa tematização. Você é um Sputnik, você é um satélite, você está girando em volta do planeta Terra. Né? Olha a ideia. Tem um outro telecombatezinho que aparece no vídeo que marcou muito a minha infância, que é um telecombatezinho que tem uma nave espacial também no centro dela. Tinha um astronautazinho em cima, assim, durante uma época. E eu lembro daquilo, eu criança andando naquilo, e eu achava que eu estava numa nave espacial. Eu também. Isso é importância lúdico para a criança, né? Sensacional. Por isso que eu falo, às vezes eu coloco lá no slogan, né? Quando eu faço a chamada no Shorts, eu falo assim, New Play, o canal da diversão, da nostalgia e da emoção, porque agora o Lucas e o Eduardo vai se emocionar mais com o próximo que vai vir aí, ó. Dá uma olhada. Pá. Peraí, mais difícil eu me emocionar mais do que eu me emocionei com esse, viu? Olha só, se liga.
Enterprise, cara, olha só, meu. Mano. E o Splash? Cara, que Splash da hora, cara. Putz, Cara, mano. esse Splash. Meu coração chega acelerou quando apareceu o vídeo, assim. Que esse Splash, pra mim, Splash é isso. Entendeu? E vai ser sempre isso. Nossa, mano. Porque você subir naquela esteirinha e aí você passa dentro de um túnelzinho. Não tinha água ali em cima, ele ia se debatendo todo. Aí ele cai naquela piscina, ele chegava no final e o barquinho não tinha força para ir até o fim, você tinha que ir puxando por um corrimãozinho assim. Uhum. Cara, era muito legal. Né? E nesse vídeo aparece ainda, aparece bem o Amor Express, né? Que é O bicho da seda. maravilhoso. O Amor Express é uma categoria de bicho da seda que é superior. Ele é mais robusto, ele não é um Music Express, ele não é um bicho da seda, ele é um Amor Express, ele é rápido, robusto. né? Era rápido. Muito rápido. Ele é Sim. muito rápido. Né? E eu andei nesse Amor Express depois de 20 anos no Vitinho, né? Ele tá com o Vitinho. E o Vitinho agora reformou ele e mudou o nome para Love Taxi. Ah, Mas é esse que aparece no vídeo, esse fisicamente é o que tá com o Vitinho. E agora eu descobri, aparece aí no vídeo também o Sky Flyer, que é o kamikaze que aparece no fundo ali uma hora. Aquele não é um kamikaze, aquele é o Sky Flyer. O Sky Flyer é um kamikaze fabricado pela Vekoma. Então, caramba. pela Vekoma. Eu acho que a Vekoma só fabricou esse, ou talvez esse mais um. Eu nunca ouvi falar em outros. E ele tem um grande diferencial em relação ao kamikaze normal. Bom, além de ser da Vekoma, ele é trava de colo. Ah, que legal. Que legal. Não tem colete. É só no colo. E é um negócio muito mal feito, porque ele é uma barra redonda com uma espuma em volta. Então, óbvio, quando ele para de cabeça para baixo, aquela espuma vai girando. Seu peso, você fica preso pela perna, você vai escorregando, porque a espuma vai girando, né? É redondo o negócio. Caraca. Então, e eu amava, e um amigo meu, fã de parque também, o Vitor Tristman, tem um canal também, né? Ele descobriu onde está num parque itinerante. Esse Skyflyer ele já foi do Beto Carreiro, já foi do Nicolândia, e ele está num parque itinerante que o Vitor me mandou recentemente, que vai estar em algum lugar que a gente vai poder ir. Né? E eu falei, vamos, só vamos. Né? Shut up and take my money, né? Tipo, só vamos. Porque mas vem cá, uma dúvida, desculpa. Uma dúvida, desculpa. Kamikaze, para operar no Play Center, eu trabalhei no Kamikaze também. Ele tinha um colete, né, que você falou. Por exemplo, esse daí não tinha o colete, mas era trava de colo. Na hora do giro, se o cara parar de ponta cabeça assim, você era perigoso ficar só na trava coletiva ou não? A trava de baixo segura? Como é que era? Não, eu acho que para um adulto, a trava de baixo segura. Certo. Né? Eu acho. Porque sua perna é grande, né? Mas assim, em 95, quando o Tivoli fechou, eu tinha 13 anos. Em 92, eu me mudei do Rio para Bahia. Então, a última vez que eu tinha andado, na verdade, a última vez que eu andei no Starflyer, no Skyflyer, eu tinha 10 anos em 92. Caramba. Então, eu era uma criança magrela, franzina. Quando ele parava de cabeça para baixo, eu ficava apoiado nessa barra e a minha perninha miúda ia escorregando e era essa espuma em volta dessa barra redonda, eu ia escorregando, eu falava, vou morrer, e adorava a ideia. E aí ele continuava descendo, eu caía de volta. Mano, que doideira, cara. E eu lembro de voltar, eu olhava, eu nunca tinha visto aquilo.
brinquedo antes, né? E aí Aliás, eu nunca tinha visto. Não, mentira, eu tinha visto outros parques que eu tinha o Play Center da Barra da Tijuca e tinha o Playtoy na Barra da Tijuca também, que eram lado a lado, ambos no terreno onde foi depois o terremoto. E eu lembro de olhar esse brinquedo e falar, será que ele consegue virar de uma vez só? Porque eu sempre vai para cá, vai para cá, você quer pegar cavalo, né? E aí um dia o cara virou só para trocar uma lâmpada da parte de baixo. E eu falei, então ele consegue virar de cabeça para baixo de uma vez só. Né? Caraca. Muito doido. Né? Uma coisa que eu me lembro da Montanha Espacial, quando o Play Center trouxe a primeira versão, né, do Looping Star, né? Que na verdade era o Colossus com um looping a menos, né? Um looping só, É. Aí eu me lembro que o Tivoli Park lançou, logo depois, né? Lançou a Montanha Espacial. Foi matéria de uma revista, se não me engano, de uma revista Veja, tinham as duas, né? Ele falava, uma foi feita na Alemanha, outra foi feita na Holanda, aí a matéria tratava das duas, né? Eu morria de vontade de ir, cara. Morria de vontade de ter conhecido, cara. Eu achava o máximo, né? Porque já era um parafuso, né? Não era um looping, né? Puta, era muito legal, cara. Muito bacana. Da hora. Essa coisa que você falou da matéria, da capa com as duas, assim, você sabe que o que me fez decidir pela engenharia mesmo foi uma revista que eu vi, uma Globo Ciência, que fala sobre a mecânica dos parques. E ela era, basicamente, era Play Center, Terra Encantada. Play Center, Terra Encantada. Então tinha o Turbo Drop e o Kabum na mesma matéria, lado a lado. Né? Aí tinha a Macaia, acho que de Montanha-Russa era só a Macaia. Mas tinha. Ah, não, tinha Macaia e Boomerang. Era isso, era Macaia, Boomerang, Turbo Drop, Kabum. Né? Nossa. Eu olhando essa revista, eu falei, cara, é isso, eu quero fazer isso. É isso que eu queria fazer e não entendia o que eu queria fazer. É isso. Né? E a montanha espacial, para mim, aquela era a referência de montanha-russa. Né? Para mim era aquilo, aquele trilho da Vekoma clássico, né? Que é Vekoma Arrow, né? Aquele trilho, aquele trem. Para mim, montanha-russa era aquilo. E para mim, uma memória afetiva que eu tinha muito grande era do freio dela. Porque são 20 segundos de percurso, é muito rápido. Pum, 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 pum. Né? São 4 elementos. Né? Você desce, saca-rolhas, curva inclinada, saca-rolhas, curva inclinada, acabou. Né? E aí ela chega no final e freia assim, e você ouve aquele barulho. Né? Das cuícas de ar, né? Do freio. E eu só lembro, esse barulho ficou na minha cabeça desde criança, né? E aquela frenagem, assim, aquela parada. E hoje eu entendo que era o quê? Eu estava ali 20 segundos de adrenalina e quando parava dava aquela sensação de êxtase e eu associava com a freada, né? Com a frenagem. Né? Então eu tenho um carinho pelo freio daquela montanha-russa que é engraçado. E quando eu encontrei ela, né? Porque eu fiquei 6 anos procurando ela até encontrar. Lembramos que não tinha internet assim nessa época, né? Depois de 6 anos eu consegui encontrar. Ela estava no Luna Park em Nova Iguaçu, né? E eu fui lá e aí, enfim, chorei horrores porque estava todo o Tivoli lá, né? Andei no rotor de novo, tava o Amor Express lá, estava fora de operação desse dia, mas estava lá. As mesmas latas de lixo, o mesmo piso, que era um intertravado octogonal. Foi um soco no estômago para mim, assim. E aí o gerente do parque me levou pro lado da rua para mostrar a montanha-russa que estava no terreno lá.
E, cara, chegar no meio do mato, as peças jogadas no meio do mato lá. E aí a primeira coisa, eu vi aquela reta cheia de freio, assim, eu falei, cara, meus freios. Foi a primeira foto que eu tirei, foi nesses freios. A minha mãe estava comigo, carreguei minha mãe comigo para Nova Iguaçu. A gente no carro, pegou um ônibus, aí depois outro ônibus, aí depois outro ônibus para chegar lá. E aí com a câmera de filme, né? E encontrei ela e foi incrível e, enfim, deu tudo certo. Ela está no Mirabilândia hoje, né? Eu passei o contato, aí botei eles em contato e levamos a Mirabilândia. Sabe o que eu lembro quando o Lucas falou dos freios, Eduardo? Eu lembrei dos 3 anos quando eu fiquei na equipe Boomerang. Cara, o que eu mais escutava era esse barulho de freio, porque a gente tinha que liberar, né? Quando ele voltava de costas, né? Ele passava na plataforma, né? Freando e depois ele parava, né? Aí você liberava ali. Aquele barulhinho ficava na cabeça. Aí um pouquinho, de novo. Mano, aquilo ficava, cara. Ficou muito tempo, velho. Muito da hora. É um barulho muito marcante, né? Verdade. Nossa, demais. E falando de Play Center, qual que era o seu preferido lá no Play Center, Lucas? A Boomerang. Boomerang? Boomerang é... Não, calma. Peraí, porque Play Center também temos história, né? O Play Center... Primeira vez que eu fui ao Play Center, eu tinha 2 anos de idade. Eu fiz uma viagem, eu vim de trem do Rio para São Paulo. O trem de prata, que chamava. Trem de prata. Era muito legal. E a gente visitou Play Center, Simba Safari e Cidade da Criança. No Simba Safari eu andei na minha primeira montanha-russa, era uma ovalzinha, assim, pequenininha, que era um jacarezinho. Tem uma foto, graças a Deus, para provar que eu andei de montanhas com 2 anos de idade. E na minha formatura eu botei essa foto do lado da minha foto em cima do trilho da Star Mountain, do Beto Carreiro, né? Quer dizer, antes e depois, né, da faculdade. Legal. Então, assim, nessa ida ao Play Center, eu tenho lembrança de muitas coisas, né? Contei. Eu tenho lembrança das sombras mágicas. Vocês lembram desse brinquedo? Sombras mágicas. Que você fazia uma pose na parede, dava um flash e sua sombra ficava congelada. Era muito legal. 1, 2, 3, já! Exato. Era uma coisa idiota de fazer. Por que não tem um monte por aí? É uma coisa idiota de fazer. Era muito legal. Era muito legal. A criança ama isso. Era muito bacana. Zero. Custo é R$0 para você fazer isso. Verdade. É pintar com tinta fluorescente, você ter uma luz estroboscópica, tipo, é uma lâmpada que você compra na Leroy Merlin. Olha e uma só, tinta que você compra em qualquer casa de tinta. É uma coisa idiota. Por que não tem um monte disso? Não sei, porque as pessoas perderam o amor pelo parque. Perderam... A gente sempre comenta, viu, Lucas? Eu e o Nilson, a gente sempre comenta isso aí. Por que não tem certos brinquedos mais, né? Certas atrações, né? A gente não entende, cara. Tão simples de fazer, cara. Eu acho, sabe o quê? Eu acho que virou dinheiro. Infelizmente, para a maioria, tem, né, assim, o pessoal do Beto, né, muito fã, né, do que tá fazendo, né, o pessoal do Hopi Hari está fazendo umas coisas lindíssimas agora, né, de tematização, tem uns projetos novos surgindo, né, o Alê é apaixonado pela ideia do parque, né, mas eu acho que o ser humano como um todo perdeu uma certa inocência que a gente tinha. Verdade. Virou muito assim, tecnologia e dinheiro. E o lúdico se perdeu um pouco. A paixão, o emocionante se perdeu um pouco. Né? Tem muita coisa inflamada, tem muita polarização, tem muita politização, tem muita inflamação. Agora, emoção, de fato,
Não tem. Sumiu um pouco, as pessoas têm vergonha de se sentir emocionadas, têm vergonha de achar bonito uma coisa que é fofa, né? Então, outra coisa que tinha no Play Center, labirinto de espelhos. Nossa, eu fui. Não é nem de vidro, né? Era labirinto de vidro. Cara, é incrível, assim, não é tão barato de fazer quanto coisa, né? Vidro é caro pra caramba, espelho é caro. Casa maluca, né? Um negócio legal pra caramba, Casa simples, maluca. muito legal, cara. Só um chão inclinado, né? Da Casa Maluca tá voltando por ser instagramável, né? Mas é aquela coisa, hoje você consegue fazer, já que a gente tem tecnologia, você consegue fazer uma casa maluca muito legal com tecnologia, né? Inclusive, eu fiz uma no Parque da Mônica de Gramado, na Vila da Mônica, que chama Casa do Louco, né? Eu fiz um projeto, a execução foi feita por outra equipe, mas o projeto, tá? Vão me matar se eu vir isso. Não, eu fiz uma parte do projeto, né? Algumas salas eu me meti. Mas o conceito é uma casa maluca moderna. Então tem uma sala que as coisas estão dentro, né? A criação foi uma parceria entre a Maze Parks e a Cíntia Carneiro, que era chefe de arquitetura da Turma da Mônica, né? E aí criou-se aí a quatro mãos essa atração, e é isso, a casa, né? O Parque da Mônica está aí, o Vila da Mônica é um parque que tem essa inocência, né? Essa coisa, que isso vem da Cíntia. A Cíntia é uma arquiteta fenomenal, né? Para criar esse tipo de coisa, né? Ela trabalhou há 30 anos na Turma da Mônica, né? Então ela tem essa inocência da Turma da Mônica, que é uma coisa incrível, que é o que eu acho que não tem mais. Então, o Play Center que eu me lembro de dois Play Centers. Eu me lembro do Play Center que tinha umas casinhas fofinhas, que hoje eu vejo foto e comparo, e é idêntico às construções da Fantasyland, da Disney, né? Tinha umas casinhas com a fachada igual à fachada do It's a Small World, do Magic Kingdom. Exatamente igual, né? E você tinha a Montanha Encantada. O Play Center, ele era uma cópia da Disneylandia, né? Porque a Disneylandia, né, da Califórnia, tinha o teleférico passando por dentro da Matterhorn. Né? E o Play Center tinha o teleférico passando por dentro da Montanha Encantada. Né? A Disney tinha o Small World, a Play Center tinha a Montanha Encantada. E a Montanha Encantada, se você olhar as fotos da fila e da estação, ela é uma cópia idêntica à estação da Matterhorn. Da Sim. É igualzinho. Vai ver, é por isso que o Michael Jackson se interessou nela, né? Quando ele veio aqui. Né? Sem dúvida. Cara, então eu lembro desse Play Center, que era essa coisa assim, e eu lembro do Play Center mais moderno, já com a Boomerang, né? Sim. Que também foi uma fase incrível do Play Center, porque você tinha, só que uma fase adolescente, né? Você tinha Evolution, Turbo Drop, Tornado, Superjet, e Boomerang, e Looping Star, e Teleférico, e Cine 180, Cinemotion, e Casa Monstro. Assim, cara, que parque é esse? Muitos. Você andava um pouquinho, tinha um brinquedo. Andava um pouquinho, tinha um brinquedo. Andava um pouquinho, tinha um brinquedo. E de chão de concreto estampado, colorido, e árvore, e carrinho de pipoca vintage. Cara, isso, o Play Center, o Marcelo Gutglas, ele é um gênio, né? Assim, ele é uma pessoa realmente em outro patamar, assim. E ele
ele criava essas coisas, assim, né? Ele trazia essas coisas. Não sei se ele criava ou se ele sabia escolher as pessoas quem contratar, mas o Playland do Rio, né, da Barra da Tijuca, ele era um mini play center indoor, né? Então ele tinha uma mini montanha encantada. Olha que legal. No shopping. Você ia, tinha 3 bonecos só, mas tinha, né? Você ia no barquinho e ele entrava dentro da montanha e tinha uns anõezinhos quebrando pedra, empurrando carrinho, não sei o quê, e aí ele subia e dava uma quedinha, né? Tá bom, ótimo. Em paralelo tinha um trenzinho, Rio Grande, que dava uma volta, assim, no centro do parque você tinha meio que uma ilha que era uma florestinha assim, e aí você tinha um barquinho, né? E aí você tinha o trenzinho, e o trenzinho passava dentro da mesma montanha que o barquinho passava. Bacana. Então, um e o outro passando. Legal. Né? É legal esse mix, né? Essa interação, né? Fica muito show, cara. Fica muito legal, A magia. E tinha uma piscina com bumper boats. Olha, que bacana. Aqueles barquinhos de bate-bate. Show. Isso a gente tô falando, gente, de 1988, 1989. Que bacana. Cara, e você se pergunta, cadê? Foi para onde? Já que o Lucas tocou no ano de 80, né? Então falando de Play Center, né? Então vamos pro último vídeo de hoje para emocionar também, que esse aqui também é top. Deixa eu ver aqui onde ele tá, vamos lá. No Play Center, a alegria não para. E o pessoal do Play Center sabe como é gostoso ver chegar pessoas do Brasil inteiro e até do exterior para virem brincar aqui dentro. São crianças de todas as idades, de 0 até 80 anos. A ordem aqui é uma só: alegria. Em cada atração do Play Center, você encontra uma emoção diferente. Aqui, você mostra o seu jogo de cintura. Você sobe, 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 depois desce. Pode dar um mergulho na diversão. No Play Center, você vê o lado doce da vida. Pode conhecer o verdadeiro trem da alegria. Onde será que você leva mais susto? No lado de dentro ou de fora do Play Center? Se você é um daqueles que vive num vai e vem, o Play Center tem também o brinquedo certo para você. E o que é melhor? Sempre atrações novas e promoções diferentes. Como foi, por exemplo, a Noite do Terror. Uma promoção que o Play Center realizou e que foi o maior sucesso. Mas vem muito mais por aí. É só você ficar atento. Vai ser muito bom poder repetir todas essas cenas de novo. No Play Center, o sonho é a nossa realidade. É o nosso trabalho. É a nossa realização. Você pode conhecer muito mais do Play Center. É só conhecer de perto. Sentir a emoção bem ao seu lado. Todo esse mundo de alegria espera você de segunda a domingo, menos às terças-feiras. Venha viver no Play Center.
E época Que boa. saudades, cara. Anos dourados do parque, né? Putz, grilo. Sensacional. Eu não sei nem por onde começar a comentar esse vídeo, porque tem tanto comentário. Assim, que parque é esse? Cara, Né? era uma Disney, né, cara? Era um Six Flags, né, cara? Puta, com show Não, de eu golfinho, te cara. falo, Nossa, que o Beto show, Carreiro cara. tá incrível, né? O Beto Carreiro Sensacional. tá incrível, tá padrão Estados Unidos, assim, perfeito, top. É, Mas nunca a gente chegou tão perto de uma Disney como quando o Play Center estava nessa fase. bombando, né? Nossa, tava... Né? Esteticamente, as casinhas, a Montanha Encantada, né? Os personagens, o Show dos Ursos, que é uma cópia do Country Bear Jamboree da É. Disney, É. né? O show lá dos golfinhos, por mais que eu seja absolutamente contra isso hoje em dia, mas era outra época, né? não vem ao caso, era outra época. Né? Isso, a casa maluca, o trenzinho, né? O passeio de trenzinho, né? Era muito bem feito, né? Era tudo muito bem construído, né? Como é que Muito cabia bacana, né? tanta coisa em 85 mil metros, gente? Verdade. Sabia Cara, tudo. não sei. E você viu muita coisa do que eu comentei do Playland? Bom, do que eu comentei do Play Center, tá tudo ali, né? Agora, o que eu comentei do Playland, você viu que tinha ali? Aparece o Bumper Boats ali Sim, uma hora. os barquinhos de batida. Os barquinhos, o trenzinho pequeno. Aliás, essa coisa dos brinquedos menores ali, que aparece um dumbinho pequeno, um trenzinho pequenininho, eu lembrei de uma coisa que tinha muito legal no Tivoli. O Tivoli tinha um galpão coberto chamado Mini Tivoli. E ele tinha só os brinquedos pequenos. Então você tinha uma mini roda gigante, você tinha uma mini barco viking. Que legal. Você tinha um mini trenzinho, porque o Tivoli ele tinha um trem, igual esse que o Play Center tem, grandão, que apareceu no vídeo. O Tivoli tinha também dando a volta no parque. E aí nesse lá ele tinha o trenzinho pequenininho, né? Então aí ele tinha um mini twister também, né? Ele tinha tudo mini, né? E uma coisa que eu amava do Tivoli também, que o Play Center tinha também, eu acho, ele era uma geostrina, que é tipo um carrossel, né? Uma plataforma com umas figuras em cima, girando, só que o centro dela, ele tinha um negócio que subia. Então, o Tivoli tinha uma dessa aqui, no meio tinha uns foguetes, você sentava no meio e quando ele começava a girar, os foguetes subiam. No Play Center tinha também. Era um carrossel diferente, né? Com outra. Chama hoje eu sei que chama Geostrina, né? O Morenos Park tem, o Radical tem, mas cada uma é diferente da outra, né? Quais figuras são, né? E aí no Tivoli e no Play Center tinham essa, que era acho que da época isso, que é um centrinho que subia. Cara, fantástico. Cadê isso? Para onde foi isso hoje em dia? Verdade. É isso que eu falo. Cadê o carinho, né, dos parques? Assim? Cadê essa coisa? É isso que eu tento trazer, eu luto muito para trazer para os parques que eu trabalho, é isso. Essa coisa não precisa gastar tanto dinheiro, gente. Sim. O dinheiro é bom, traz brinquedos grandes. Eu também quero uma B&M, né? Aparentemente vamos ter uma em breve, né? Dizem os rumores. Mas tem coisa que você não precisa gastar tanto dinheiro, né? Eu brigo muito com os parques todos que eu quero fazer um trem fantástico, quero reformar um trem fantástico. Me entrega na minha mão um trem fantástico, deixa eu reformar, né? Que tem coisas simples que você faz, cara, com som, com luz, com papel de parede. Não precisa gastar tanto dinheiro. Ô, Lucas, é aquela história do menos é mais, né? Menos é mais. É ter um carinho, é pintar de tinta fluorescente uma parede, dar um flash de luz na pessoa e a criança sai feliz da vida. Sim. Por que não? Você vê, lá no grupo no Facebook, muitos visitantes falam até hoje daquela torre que o Play Center tinha. Aquilo era mágico, cara. Quando você via à noite na Marginal e olhava aquela torre,
E eram luzes antigas, dos anos 80, né, Eduardo? Era neon, devia ser neon, luz fluorescente. Puta, era show de bola, cara. Você Imagina via aquela de torre. longe, né, aquilo, de quilômetros, né? Imagina aquela torre hoje com LED. Nossa, Cara, fica sensacional. Deve ficar sensacional. entendeu? Eu vou te falar, o meu ex-sócio fica bravo comigo quando eu falo isso, mas eu às vezes sinto falta de luz fluorescente. Virou tudo muito LED, piscante, multicolor. Tinha outro sabor, né? Era muito mais legal, né? Tinha. Dá mais trabalho? Dá. Né? Assim, claro, não é qualquer coisa que você vai fazer com luz fluorescente. Pelo amor de Deus, a gente tem altas tecnologias hoje, né? É que nem neon. Neon não existe mais, né? O negócio de vidro com gás dentro, porra, não, né? Você usa neon flex para quase tudo. Mas não tem o mesmo charme. Não tem. Não é a mesma coisa. Então, às vezes uma luz fria fica legal, principalmente se você quiser um ambiente vintage, um ambiente, né, retrô, né, um centrinho de carrinho antigo, você põe umas luzes frias assim, inclinadas. Cara, tem seu charme. Não vamos abandonar só porque é velho. Não. Aí depois volta a moda e fica todo mundo, por que eu joguei fora aquela calça, né? Ô Lucas, nós fomos recentemente chamados de viúvas do Play Center, cara. Eu gravei até um episódio falando sobre isso daí, cara. Mano. Você sabe que você tá velho quando você ouve isso, porque o normal é órfão do Play Center. Verdade. Eu falei pra eles, somos órfãos, né? Fomos chamados de viúvas do Play Center por pessoas conhecidas. Você conhece muito bem. Não vou falar aqui, não vem ao caso, mas você conhece muito bem quem é. Depois que parar a gravação, você fala. Ai, cara. Mano, cara, eu acho que todos nós, da nossa geração, somos órfãos ou viúvas de toda uma cultura, não só de parque, né? De toda uma cultura que era mais inocente. Eu acho que a principal questão que eu vejo é que quando a gente era criança, havia uma expectativa de um futuro melhor. E hoje não há essa expectativa, né? Hoje não há nada tecnológico a ser inventado que a gente consiga vislumbrar que seja muito disruptivo. Então, a menos que amanhã alguém invente o teletransporte, não vai ser algo disruptivo, né? E quando a gente era criança, você tinha o De Volta para o Futuro, o cara viajava para 2015, tinha carro voador, e era perfeitamente vislumbrável aquilo. A gente olhava para o futuro e falava, vai ter carro voador, vai ter videochamada, né? Que naquela época a gente imaginava videochamada numa TV de tubo, né? Mas a gente já imaginava a existência da videochamada, né? A gente já imaginava a existência do carro voador, a gente já imaginava a existência do skate voador, que até agora estou esperando o meu, né? Então, eu aprendi a andar de skate para andar de skate voador, e até hoje não chegou. Mas, então, assim, o meu skate de rodinha tá parado aqui, porque há anos eu não ando. Mas, assim, havia uma expectativa de um futuro. Você vê, qual era o nome do brinquedo que a gente andava, que a gente comentou aqui? Sputnik. Havia essa coisa da corrida espacial, né? De querer chegar além do horizonte, querer chegar num ponto novo. Então havia uma imaginação, como vai ser o futuro? O que vai ser isso ali, né? E aí, hoje, não existe mais isso. Hoje, a perspectiva do futuro é o quê? Desastre climático, guerra nuclear. Sim, felizmente. Né? Você olha para o futuro, você vê o quê? Terceira Guerra Mundial e desastre climático. Se a gente não morrer por bomba atômica, a gente vai morrer torrado na seca ou afogado na enchente, né? Então,
que mais que aconteceu? Mudou o formato da vida, né? Você não trabalha X horas e sai do trabalho. Você está sempre trabalhando, você está com o celular, você não para de trabalhar um minuto. Não para Claro, mais. vou separar o celular do trabalho do celular pessoal. E no final eu Não. ando com dois celulares agora. Não, o tempo inteiro. Faz parte. Então assim, não existe mais essa com essa mudança no estilo de vida, foi morrendo a nossa imaginação. É verdade. A gente foi perdendo a imaginação e foi perdendo o interesse pelas coisas imaginativas. A J.K. Rowling tem 1000 polêmicas ao redor dela, mas Harry Potter teve um papel fundamental em refrear um pouco esse processo, porque fez um monte de criança começar a ler numa época em que a leitura estava começando a morrer. Então, Harry Potter foi uma bênção para a humanidade, né? No Brasil, falando em Harry Potter, a gente tem no Brasil um poder enorme na mão que a gente não explora, que se chama Castelo Rá-Tim-Bum, que a J.K. Rowling roubou toda a história e transformou Harry Potter. Que Castelo Rá-Tim-Bum é um poder, aquilo é uma bomba atômica desativada, né? Assim, então a gente tem, graças a Deus, no Brasil, algumas coisas que salvam ainda, né? Tipo Castelo Rá-Tim-Bum. Então, tipo, o próprio Beto Carreiro, né? O show de encerramento do Beto Carreiro, o Sonho do Cowboy, extremamente inocente, extremamente delicado, né? Tem isso ainda. A gente só precisa resgatar isso dentro da gente. Sim. Mas está aí no lugar. A gente não pode deixar morrer. A gente que é dessa geração, que a gente sabe que isso é diferente. Você pega alguém que já nasceu quando era plano real, nunca viveu uma hiperinflação, não sabe o que é o sofrimento que era juntar dinheiro naquela época. Os caras remarcando o preço, né? Tá 5% a inflação, meu Deus. Amigo. Era uma época dura. No meu tempo era 5% ao dia, né? Era 1.800% ao ano. Então, 5% está ótimo, não, tem que trabalhar, mas enfim. A questão você pega uma pessoa que já nasceu com um celular na mão, que já nasceu com um tablet na mão, ela nunca teve esse contato, ela nunca teve que imaginar nada. Verdade. Porque desde bebê entregaram um tablet na mão dela passando galinha pintadinha e ela nunca teve que imaginar nada. Ela nunca teve que brincar de pique-esconde, ela nunca teve que brincar de pique-altos, ela nunca teve que brincar de pique-cola americano e passar por baixo da perna da outra criança. E as pessoas foram desaprendendo a imaginar e perdendo o interesse pela coisa imaginativa, porque elas nem sequer sabem do que se trata. Então, a gente que é de uma geração que teve a oportunidade e a bênção de poder imaginar, a gente tem que lutar para que isso não morra, gente. Pelo amor de Deus, o que vocês tiverem chance de ensinar uma criança a ser imaginativa, ensine, porque só crianças que imaginam vão construir parques bons. Com certeza. Sim, exatamente. Não tem como você construir uma BM sem você ter tido uma infância imaginativa. Não tem como. Concordo. Exatamente. E assim, agora, o Lucas, fala um pouquinho pra gente aí do Parque de Olímpia. Epa! Epa! Seja demitido. Epa! O parque aqui, eu posso falar muita coisa porque só o que você puder. A empresa é bastante restrita com informações, assim. Se vocês repararem, eu não posto nada no meu Instagram. Mas é um complexo, né? O terreno aqui onde a gente fica é um complexo que tem um prédio com lojas, né? Com uma atração que vai ter no segundo andar,
e com rooftop, que vai ter algumas coisas ali em cima também, né, de alimentação. E atrás desse prédio, aí, na lateral a gente tem o McDonald's, e atrás desse L formado pelo prédio, pelo McDonald's, a gente vai ter o parque de diversões. Pô, que legal. Esse parque, o Radical, ele é um parque que pertence ao grupo Ita Center, né? Então, são atrações de parque itinerante, mas são atrações construídas de uma forma mais fixa. Então, a gente não tem cabo passando pelo chão, né? O parque tem uma infraestrutura mais robusta, a gente tem um banheiro de verdade, né? Assim, de alvenaria, né? Que vai ser temático, inclusive, assim, vai ser tematizado. E a gente vai ter todo um paisagismo, uma leve tematização e brinquedos para todos os gostos. E eu tenho acompanhado. Vai ter montanha-russa, Lucas? Não. Não pode falar. Vai ter brinquedo para todos os gostos. Pô, legal. E alguns aí eu tenho acompanhado alguns grupos de WhatsApp e Facebook aí, galera chutando coisa. Vai ter muita coisa muito legal aí para adultos e crianças aí. Vai ser um parque legal. Joia. Lucas, você tá vivo? Ô, Nilson, você tá vivo aí, cara? Eu acho que ele caiu no chão, né? Cara, eu fiquei tão emocionado aí com o parque que tá vindo aí que eu acabei quase. Não, mas, gente, também assim, o Radical tem 5.000 metros, assim, né? Não é um play center, não dá pra. Não tem como, né? Mas o Olímpia merece, viu, cara? Tá precisando. Agora vão ser Vai ser agraciados incrível. contra o aeroporto, né, cara? Pô, vai ficar bom. Não, eu vou te falar, vai ser incrível. Internacional, cara. Vai ficar baixo. Quando eu tava pesquisando esses vídeos aí do Tivoli, né? Eu aproveitei e dei uma olhadinha no site, né? A galera aí que se interessar já dá um Google aí, ó, no site do parque, que aparece algumas imagens ali no site das atrações, né? São imagens ilustrativas, imagens meramente ilustrativas, né? Isso. O disclaimer ali. Vai ser um complexo muito legal, porque você pensa, os parques aquáticos fecham às 5 da tarde, né? Entre 4 e 5 da tarde. O Radical abre às 4. Pô, legal. Então, você sai do parque aquático, você vai comer ali. Então, eu tenho pizzaria, eu tenho sorveteria, eu tenho girafas, eu tenho, né? Eu tenho uma cafeteria, eu tenho um monte de coisa ali. Você come, você tem o parque, né? O que mais você pode querer? Show. Ali, tem brinquedo para criança. Vai ser legal. Cara, ó, o importante é isso, um parque chegando, né? O triste é quando o parque encerra, né? Como foi o Play Center, né? O parque, né? Não a empresa, né? A marca ainda tem, mas o encerramento das atividades na Barra Funda foi triste. O encerramento do Tivoli no Rio foi triste também, né? Mirabilândia, entendeu? A gente tem que ganhar, não perder, né? Os parques, né? E assim, uma pergunta que eu acho que muita gente vai querer, sei lá, vai querer saber, porque é apaixonado por esse ride, né? Eu gostava muito de andar nele também, lá no Play. Lucas, por onde andas Looping Star? Não, achei que você ia me perguntar de algum ride que ia vir para o Radical. Não. Me perguntando de uns 2 ou 3 em particular. Eu falei, gente, eu não posso falar. A Looping Star tá no Tivoli, né? Tá com o Fred.
Tá à venda, inclusive, né? Porque o Fred desistiu de ter parque. É uma pena. O Fred, o Frederico Heder, né? Ele é afiliado do Orlando Orfei. Por isso que ele reabriu o Tivoli, né? Ele reabriu o Tivoli. Era um desejo da dona Herta, que é a viúva do Orlando Orfei. E o Fred tem muita coisa original do Tivoli em casa, assim, incrível. E aí, só que o Fred não tem tempo para cuidar de mais uma coisa. O Fred já tem trabalho demais com circo e teatro. Então, e aí parque envolve mil coisas. Começou a ficar complicado, terreno. O maior problema de parque é terreno, né, gente? Terreno é caro. Terreno é caro demais. Entendeu? Porque assim, você vai olhar quanto custa um terreno. Nossa, se olhar o que custou o terreno da gente aqui, se olhar os outros terrenos, você fala, cara, o Play Center fechou por quê? Terreno, cara. Então, tem condição, né? E aí o Fred, depois de ficar, acho que uns 3 anos, buscando alguém para tocar o parque, né? Para alguém de confiança para tocar o parque ali, ele acabou desistindo. Nesse meio tempo, os brinquedos foram deteriorando, teve roubo de partes e cabos. Cabo, né? O povo rouba cabo. Vendeu cobre. Então, todos os parques do Brasil já sofreram com isso, né? Com roubo de cabo. E aí, tá vendo. Imagina assim, ó, sabe como é que é, né? Os parqueiros que estão assistindo a gente, e nós mesmos somos sonhadores, né? Eu imagino que deve ter algum pensando agora. Caramba, imagina um Looping Star toda reformada, pintada lá no Radical, hein? A Lupin não. Eu já pensei, mas a Lupin não cabe no Radical. Ah, tá. Acredita? A Lupin tem. A Lupin tem 79 metros de. Eu sempre montei ela no Rock in Rio, né? A Lupin tem 79 metros de ponta a ponta. E no Radical eu tenho 76. Olha, cara. Quase. Não, mas mesmo que tivesse os 79, ela ia ocupar metade do parque, né? É igual quando eu achei lá quando eu achei a montanha espacial no Luna Park, eu perguntei, pô, mas por que você não monta ela aqui? Cara, porque ela ia ocupar metade do parque. Sim. Aí eu não tenho espaço para ter outras coisas. Então, para eu ter uma montanha-russa no Radical, tem que ser uma montanha-russa muito específica, com um tamanho muito específico, com um percurso, né, mais aéreo. Enfim, não é qualquer montanha-russa que eu posso trazer. Ah, sim. Mas com certeza, né, pelo que o Lucas já falou desde o início lá, né, das ideias que ele teve nas participações, né, nos parques aí, com certeza esse parque vai ser muito top também e vai ser muito bom para a galera de Olímpia, né, até para a gente mesmo daqui. Vai ser uma experiência muito legal. Vai ser, sem sombra de dúvida. Estamos na torcida aí, cara. Falta pouco. Não tem assim mais ou menos quando vai inaugurar, não, né? Ele tá em breve, é isso? Igual em breve. Sim. Falta menos do que faltava antes. Pô, legal. Falta menos do que as pessoas pensam. Então show de bola. E assim, cara, estamos no finalzinho, infelizmente já. Eduardo, quer perguntar mais alguma coisa aí pro Lucas? Não, imagina, acho que a gente já explorou o Lucas demais aí já. Fazia tempo que a gente não conversava. Eu falo demais quando o assunto é parque, cara. Não, é muito bom, cara, muito bom. Eu que gosto. Então, assim,
Quero agradecer, tá, o Lucas, a participação, agradecer o Eduardo também. Foi muito top aí o episódio, o podcast. E sucesso aí no novo parque, né? Obrigado. Estou animado. Espero receber vocês aqui em breve. E aviso vocês assim que a gente tiver para abrir. Se vocês puderem vir. O Eduardo tá mais difícil, né? Tô longe. Agora tá longe. Mas eu vou, quando eu for pro Brasil, eu vou. Quando eu for pro Brasil, eu vou. Cara, do jeito que o Olímpia é longe, é capaz de você estar mais perto daqui do que de São Paulo. Verdade. Se inaugurar o aeroporto, vai ficar mais perto ainda. Exatamente. Capaz de ter um voo Melbourne-Olímpia mais fácil do que o Olímpia São Paulo. O aeroporto do lado do parque, né? Olha. Do ladinho. Do ladinho. Quem Show. sabe até lá a gente não tem até um segundo parque. Opa! Calma, gente. Ó a luz. Pum! Olha aí. Calma. Exclusivo. Estou só causando polêmica. Não estamos construindo um segundo parque. Calma, gente. Não estamos. Calma. Nossa, mal tô dando para construir um. Não, da hora. Mas valeu mesmo a participação de vocês aí novamente, tá bom? Agradecer aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, Lucas. Um abraço, cara. Um abraço, Nilson. Um abraço. Gente. Tchau. Valeu. Tchau. Falou. Galera, esse foi mais um episódio, podcast. Se inscrevam no canal e bastante like. Falou. Tchau.